Olá a todos! Olá! E cá estamos nós no segundo vídeo da origem das coisas. O primeiro vídeo já passou, por isso agora vamos ao segundo, vamos aprender como é que algumas coisas foram criadas e como é que algumas coisas apareceram. Ok, é isso que vamos fazer? É isso que Vamos embora, vamos a isso. Então, e qual é a origem do canivete suíço? Sabendo que o exército do seu país importava canivetes alemães, Karl Elsner abriu a sua fábrica em 1884. Os seus primeiros canivetes, Victorinox, foram entregues aos soldados suíços em outubro de 1891. Colocou o brasão do país para diferenciá-los dos alemães e batizou o produto homenageando os seus pais, Victor e Victoria. Para ampliar o negócio e atrair utilizadores mais refinados, Elsner aperfeiçoou o canivete e assim surgiram os modelos com ferramentas, abre-latas, chave de fendas, porção e saca-rolhas, serrote, alicate, abre-garrafas, palito de dentes, pinça, gancho de pesca, lente de aumento e até uma pequena bússola. O produto popularizou-se depois da Segunda Guerra Mundial com as unidades militares americanas. Hoje, a linha para oficiais tem 100 diferentes combinações. Então, e qual é a origem da caneta Bic? Marcel Bic, depois de trabalhar numa empresa de tintas durante a Segunda Guerra Mundial, em 1949 comprou uma pequena fábrica de canetas esferográficas. As canetas vazavam tinta e sujavam os dedos, mas faziam sucesso e Bic decidiu investir no produto. Procurou o seu inventor, Ladislau Laszlo Biro, comprou a patente e iniciou a fabricação da caneta Bic, cujo modelo é praticamente o mesmo até hoje. Atualmente são vendidas 10 milhões de canetas por dia. E não poderíamos falar da origem das coisas sem falarmos da nossa amiga Barbie. A boneca mais famosa do mundo, lançada em 1958, foi inspirada em Barbie Handler, filha da americana Ruth Handler, fabricante de brinquedos. Ruth achava as caras das bonecas da época infantis demais e desenhou a Barbie com um ar mais adulto. Ao lado do marido Elliot, que fabricava casas de bonecas em 1945, ela fundou a fábrica de brinquedos Mattel. Desde o seu lançamento, a boneca já vendeu mais de 1 bilhão de unidades. Se todas elas fossem colocadas em pé umas sobre as outras, dariam mais de 7 voltas ao redor da Terra. A cada 10 segundos, uma boneca Barbie é vendida no mundo. Ken, o namorado da Barbie, de 1961, também foi inspirado no filho do casal. E quem é que não gostaria de tomar um banhinho numa banheira de jacuzzi? A jacuzzi foi fundada no início do século XX por 7 irmãos, imigrantes italianos, que se instalaram nos Estados Unidos. A empresa era bem sucedida, fabricando hélices de avião e bombas de irrigação para a agricultura. Em 1956, uma pessoa da família precisou de um tratamento de hidroterapia. Os engenheiros da Jacuzzi adaptaram uma dessas bombas para ser usada numa banheira. E Roy Jacuzzi viu aí um bom negócio e colocou as banheiras de hidromassagem no mercado em 1968. Então, e qual é a origem da farinha láctea Nestlé, utilizada por tantos milhões de pessoas? Em 1867, Henri Nestlé, um químico alemão que morava em Vevey, na Suíça, descobriu um mercado emergente, o dos alimentos infantis. Começou a fabricar uma farinha nutritiva para crianças à base de cereais e leite, a farinha láctea Nestlé. O nome Nestlé em alemão significa pequeno ninho, e foi justamente esse o símbolo da empresa, porque traduz o carinho da mãe com os filhos. A Nestlé é a maior indústria alimentícia do mundo. E pronto, e este foi mais um filme sobre a origem das coisas. Espero que tenham gostado, que se tenham divertido. Não se esqueçam, façam like no vídeo, subscrevam o canal, eu penso que ainda é aqui embaixo, e partilhem com os vossos amigos. Para que toda a gente saiba a origem das coisas. Esperamos que tenham gostado. Até à próxima. Até à próxima!